eu subo esta tribuna, mais uma vez, para fazer uma reflexão sobre um momento interessante na minha vida. Existiram algumas situações, desde que eu estou na casa, 2 de fevereiro de 2011, que eu até fiquei fazendo uma relação com um filme que eu havia assistido, que tiraram a identidade de uma pessoa e o fizeram de uma maneira tão bem feita que até ele começou a pensar que estava mesmo sem ser aquele que até há bem pouco tempo ele tinha com seu nome, endereço, cartões de crédito, bancos, etc. E teve momentos que eu me senti assim, aqui. E não foram poucos. Quando eu, em diversas situações, sentia que alguma coisa de grave ocorreria, no momento que as denúncias que eu vinha fazendo passariam efetivamente a se materializar, eu pensei que eu estava perdendo a memória e que eu estava sozinho. Eu acho que só eu que estou vendo isso. Só eu que estou acompanhando essa situação que é tão séria aqui no nosso município, ao ver a velocidade que os ônibus transitam pela cidade. E eu denunciava, tinha o apoio e tenho o apoio das pessoas que ouvem o meu discurso e as minhas denúncias nos diversos fóruns que eu tenho condição de levar a minha denúncia. Felizmente, a TV Câmara dá essa visibilidade para nós, vereadores aqui do município do Rio de Janeiro, e diversas pessoas falaram: doutor Eduardo Moura, realmente as coisas estão muito complicadas, os ônibus estão andando em velocidade muito maior do que aquela que é permitida, e não estão dando a atenção que os passageiros merecem, e vai por aí afora. Mas mesmo assim, em relação à mídia, eu pensava que eu não estava vendo a mesma coisa que eles viam, ou seja, não viam. Mas, felizmente, isso está deixando de acontecer. Em duas ocasiões, o Metrorio vem denunciando os problemas que as empresas de ônibus traz para os munícipes do Rio de Janeiro. E como foi a minha alegria quando eu vi uma crônica de cujo nome do autor é Chico Vargas, que ele diz: o acidente que um ônibus invadiu um ponto no Caju, matou 5 pessoas e feriu 21, exibe um aspecto da selvageria do trânsito que não resulta de ruas mal traçadas, pistas esburacadas ou violência de quem dirige nesse caos diário. Ele traduz a conjunção de empresas interessadas em faturar cada vez mais com motoristas de dupla jornada para disputar com seus iguais cada palmo do trajeto, lotar o ônibus e engordar o contra-cheque. As aberrações desse desastre tornam explícita essa associação criminosa. O ônibus carregava 22 multas, 6 por excesso de velocidade, o que eu tenho denunciado aqui com uma frequência enorme e temeroso. Eu gostaria de ressaltar que passasse a acontecer com frequência
o que vem acontecendo e que o nosso querido Chico Vargas denuncia aqui comigo. Como dizia, o ônibus carregava 22 multas, 6 por excesso de velocidade, mas nem ao Detran a empresa revela quem cometeu as infrações. Nada deixaria mais evidente que proteger os infratores e pagar as multas tem sido amplamente compensado pela que a caça desenfreada por passageiros representa no faturamento. Não era sem motivo, portanto, que o motorista continuava dirigindo, embora um item fundamental do serviço não funcionasse. O sinal sonoro da campainha estava enguiçado. Isso exigia que ele olhasse o trânsito, o painel, onde uma lâmpada alerta que a campainha está sendo acionada, e os passageiros pelo retrovisor interno. Fez isso até bater, mas em momento algum foi obrigado a recolher o ônibus à garagem. Curioso, porém, é que nem as circunstâncias que cercam esse episódio produzirão mudanças no transporte coletivo do Rio. Em menos de um mês terá virado apenas um processo criminal, o terceiro do motorista, e a criminosa malandragem continuará. O pior é que só é assim porque nos falta vontade de mudar. O mundo civilizado já descobriu que o GPS não serve apenas para evitar que as pessoas se percam nas cidades, que pouco conhecem, ou para controlar os passos da polícia. Com a possibilidade de observar rotas, desvios e velocidade com base em informações de satélite, não há motivo para quem cuida do trânsito ser surpreendido pelo que os ônibus fazem nas ruas. Em algumas grandes capitais pelo mundo, Tóquio é uma, quando se chega a um ponto de ônibus, é só apertar o botão correspondente à linha e uma legenda luminosa indica no mapa: seu ônibus está aqui. Diz até quantos minutos demora. Aqui, com sorte, consegue chegar com vida em casa ou no trabalho. Obrigado à Metro Rio, obrigado ao Chico Xavier por ter a coragem de mostrar à população do município do Rio de Janeiro que, se continuar desse jeito, as coisas não vão mudar. Se não ocorrerem mudanças na fiscalização ou no bom senso das empresas e nos empresários de ônibus, a coisa não vai mudar. Teremos outros óbitos, teremos outros feridos, teremos um agravo, e eu digo isso com tristeza, a economia, porque talvez, dizendo isso, eu sensibilize, mas não eu acho que isso é que tem que se sensibilizar, senhor presidente. O mais importante é a perda de vidas humanas, são as sequelas dessas pessoas. Até quando? Depois vão dizer que eu não avisei. Muito obrigado, senhor presidente.